bem-vindos ao Nivistel no Entrevista. E hoje eu estou aqui com um galã de televisão, chiquérrimo, vocês não acreditam. É ele, senhoras e senhores, Gabriel Leone, bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer te receber aqui na minha casa, venha sempre ao nosso canal. Muito obrigado. Bom, você é um menino de 22 anos, é isso? É isso aí. Gente, um baby com uma vida, uma estrada pela frente. Você começou no teatro? Eu comecei no teatro por acidente, eu tinha 15, 16 anos E e... que bom acidente, né, gente? Não é? Não é? É, porque na minha família não tem ninguém relacionado à arte, nada. Eu já tinha algum certo envolvimento com música, mas tudo por conta própria também. E aí na escola pintou uma pecinha de classe, assim, que iam fazer a história da vida do Cazuza. Mas os meninos escreveram mesmo e tal, e eu me meti de louco de fazer o Cazuza. Arrasou! Você canta? Então, aí, enfim, aí depois eu comecei a desenvolver, a estudar canto, aí aprendi a tocar violão sozinho, comecei a estudar Ai, e que tudo mais. incrível. E aí, como é que você foi parar na Malhação? Foi seu primeiro grande trabalho? Então, aí dessa peça do Cazuza tinha um diretor de teatro da escola que tinha uma companhia, e aí ele me convidou para começar, enfim, a estudar um pouco e tal, e aí comecei já no palco a aprender. E eu fiquei uns 2, 3 anos na companhia, ficando em cartaz com algumas peças e tal. E aí um dia um produtor de elenco da Globo foi assistir uma dessas peças e me convidou para um teste da Malhação. Só que a Malhação anterior é que eu fiz. Aham. Então até chegar na minha Malhação eu fiz tipo, uns 15 testes para Mas é outros isso milhões aí, de a vida produtos. é isso. Lógico. E eu queria te informar que eu tenho 20 anos de carreira, a gente continua fazendo teste, Eu tá? tô sabendo. É assim, mas isso é gostoso, porque aí você conquista o personagem de Claro. verdade, né? Não, com certeza. E você chegando na Malhação e já foi tipo uma carreira meteórica. Pois é, cara, foi no... Eu entrei assim, no início do segundo terço da Malhação, eu já tinha 80 capítulos quando eu entrei, e aí entrei com uma experiência, 3 meses ali, um personagem meio misterioso, meio quieto, e o personagem foi crescendo, virou vilão. Caramba, roubou a E cena, aí, né? e aí terminou super bacana assim e tal. Só que a Malhação, ela acaba que tem um foco para um público muito específico, né? Sim. Que é o público jovem e tudo mais. Mas o trabalho, por ser o vilão e eu conseguir ter feito um trabalho bacana, foi Você se importante. destacou porque te abriu portas para verdades Exatamente, secretas. exatamente, principalmente para ali dentro da própria Globo, da casa, enfim, fora também teatro, tudo. Sim, porque começa a te enxergar, cara, tem um ator ali, ele não é Exato. só bonito, ele Exatamente. sabe fazer. Exatamente. O meu medo da Malhação era isso, de ficar um pouco nesse lugar, mas aí eu, graças a Deus, peguei um personagem que era bacana, consegui mostrar serviço, e aí depois, como você falou, fiz milhões de testes até chegar à Verdade Secreta. Sim, chegando também verdades secretas, né? Você foi conquistando o seu espaço e terminou simplesmente com a gata da história. Foi ou não foi com a Angel? Foi. E como é que foi? Você achava que seu personagem ia chegar assim? Cara, então, a Verdade Secreta foi curioso porque a gente começou a gravar com quase todos os capítulos. Porque Prontos? com, Não, o Valcir ele tem essa característica, ele escreve, né, com Sim. muita antecedência. E esse já te prepara, mas você não podia contar pra imprensa, então você já sabia que seu final era não esse. podia nada. Não, não sabia, a gente não sabia o final ainda, não é? Então que o final a gente teve todo um cuidado de segurar, de manter Vocês o fizeram segredo. várias gravações, Exatamente, né? exatamente. Então o final os últimos blocos a gente foi recebendo mais pra frente. Mas a gente já começou com, sei lá, 40 capítulos de 64. Caramba, Porque uma super até frente. porque é uma novela curta, né? Não, frente de texto, você tá falando. De texto, uma super frente, porque a de gente frente, não sabe. né? A gente, Sim. se uma novela, normalmente a gente recebe 15 capítulos Exato. de frente. E a novela de muita quase coisa. 200 você recebe 15. A nossa de 60 a gente recebeu 40. Então a gente já tinha uma ideia, pelo Não, menos, e do tipo arco assim, do o personagem. Valsi foi muito audacioso, né? Ele Sim. sabia que ele estava fazendo e sabia que ia ser sucesso, porque assim, você escrever e entregar 40 capítulos de antecedência, sem saber que rumo vai tomar, Sim. qual personagem que as pessoas vão torcer, vão querer, vão Claro. correr atrás, enfim, você teve muita sorte. Foi uma obra praticamente fechada, né? A gente É. está acostumado a trabalhar com obras abertas na televisão. A dele foi praticamente fechada. Ele mesmo, quando começou, ele falou, olha, eu geralmente procuro escutar o público, o que o público está querendo, até os atores estão se desenvolvendo, estão mostrando um trabalho bacana e tal, mas nessa eu nem vou ter muito como mudar a minha trama, porque já está quase tudo escrito. Aham. Então, assim, era aquilo ali que a gente tinha, a gente teve uma preparação muito boa, eu conheci, só pra você ter ideia, eu conheci a Camila no final de dezembro do ano passado, Caramba. quando foi apresentada a ela. E aí, desde Teve janeiro... tempo para sim. poder fazer. Eu acho que isso fez uma Isso é grande maravilhoso. diferença. Você fez praticamente um filme, né? Exatamente. Porque você teve tempo para estudar. Exatamente. Que ótimo, que ótimo. Maurinho montou uma equipe, além dele ser incrível, enfim, ele montou uma equipe de diretores Não, foi seletos. um boom essa novela, Foi. né? As pessoas ficavam esperando a noite para poder assistir, o que vai acontecer. Mexeu com todo mundo e você teve muita sorte no seu personagem, né? Pois é, era um personagem que ele tem um quê de mocinho,
mas ao mesmo tempo tem certas nuances interessantes. Ele faz parte da trama principal da história, desse triângulo entre o Rodrigo, a Camila e eu, né? E pra mim foi uma delícia, cara, porque eu contracenei com grandes atores e o Maurinho montou uma equipe, não só de diretores, mas enfim, a equipe técnica, ele trouxe uma galera de cinema, o fotógrafo, a figurinista. Por isso que chega no público diferente. Chegou de uma forma diferente e fez esse sucesso que fez. Eu vi uma entrevista do Maurinho com o Jô, em que o Jô falou, pra mim, a coisa mais bacana da nossa novela, assim, que eu acho que foi o que mais chamou a atenção, que é a questão da estética. O Maurinho conseguiu imprimir uma estética para a novela como um todo, diferente do que vinha sendo, do que vinha acontecendo, entendeu? Então, e eu acho que é isso que toca, né? Às vezes a pessoa tá em casa e fala assim, gente, eu não sei, mas tem uma coisa diferente que eu tenho vontade de ver. É um cuidado maior com as cenas, um cuidado maior. Que bom, então sua carreira já começou incrível, tipo, tem muito pra vir. Agora você vai fazer cinema. Pois é, eu fiz, na verdade, quando terminou a Malhação, eu rodei um longa com o Júlio Bressani. Adoro o Júlio, gente. E a filha dele tinha me dirigido na Tandê. Malhação, a Noa. A Noa, a mais nova. É, exato. E aí eu fiz um filme com o Bressani, eu e a Marjorie Luciano. Um filme, enfim, Bressani, super experimental. Sim, eu imagino. Uma semana no... Totalmente diferente. Uma semana no sertão. Mas a Marjorie é uma super atriz. Incrível, incrível. Então eu imagino que deve ficado incrível. Foi incrível. O filme foi lançado no Festival de Locarno, na Suíça, agora há pouco tempo. Meu filho, tu não dá fraco não, ele tá aqui, gente, no meu sofá, tô adorando isso. Não, e agora vão ter alguns festivais aqui no Brasil, agora vai ter BH, enfim, depois tem mostra. Projetos futuros, já tem coisa. Projetos futuros, então, eu vou comecei essa semana a preparação de um longa. Outro longa, gente, longa tá bombando. Sobre a vida do Erasmo Carlos, aí eu vou fazer o Roberto Carlos. Que incrível! E você já começou a cantar pro Cazuza e agora é Roberto Carlos. Pois é, na verdade, antes até eu comecei a estudar... Tantas emoções. E eu já fiz o Roberto no teatro também. Eu comecei a fazer musical, comecei a estudar canto profissional para teatro musical. E o último musical que eu fiz foi o Chacrinha. Você vai arrasar nesse personagem, você tem tudo a ver com o Roberto Carlos. Eu tinha feito já o Roberto no teatro, agora eu vou fazer no cinema. Boa sorte! Boa sorte! Mas, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado, foi um prazer te receber. Gente, vocês que estão em casa, continuem ligados no nosso canal, deem like nesse vídeo, se inscrevam e que vai ter sempre novidade boa pra vocês, tá? Um beijo enorme, fiquem com Deus. Beijo. Tchau!